Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã, quero deixar uma palavra para o teu coração, amém? Manhã abençoada, manhã de terça-feira. Quero pedir a você que não é inscrito no meu canal, se inscreve, porque Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? Você que ainda não compartilhou, já vai compartilhando esse vídeo, porque Deus, Ele vai falar ao teu coração e também ao coração daquela pessoa que você tem orado. Talvez você tenha falado assim: Senhor, eu não tenho como fazer, eu não sei o que fazer para que essa pessoa ali receba a vitória. Mas eu quero te dizer nesta manhã que talvez você não tenha, mas o teu Deus, Ele tem. Deus, Ele sempre tem algo para nos entregar. A palavra do Senhor fala que Ele não despede ninguém de mão vazia. Então o Senhor sempre tem algo novo para mim, para você, para o teu lar, para o teu amigo, o teu vizinho, para aquele que se encontra em situações difíceis, que você não sabe mais o que fazer, nem como falar, para que essa pessoa venha acordar, para que os olhos dessa pessoa venham ser abertos. Aleluia. Mas a palavra de Deus é a única forma de, aleluia, essa pessoa chegar a alcançar a vitória que ela tanto precisa, que ela tanto necessita, mas não tem força, né? Ela não tem força, às vezes a visão está pouco, às vezes houve algo na vida dela que ela não fala, que ela não coloca para fora, que só ela e Deus sabe que por conta disso há uma barreira, há um impedimento, há uma trave impedindo essa pessoa falar, desabafar, até mesmo de pedir ajuda. Mas você, aleluia, conhece a palavra de Deus, você, aleluia, tem a palavra no teu coração, então passe para que essa outra pessoa também receba. Aleluia. Talvez você não está vendo o mover, talvez você não está vendo o resultado agora, mas você vai ver sim, que a palavra de Deus ela jamais cai por terra. A palavra de Deus ela tem endereço certo, uma vez que ela é semeada. Aleluia, logo virá os seus frutos. Talvez ao teu tempo não, mas no tempo de Deus sim. Essa palavra vai chegar ao coração dessa pessoa, que Deus me faz lembrar do culto de ontem. Aleluia, Jesus, a qual veio uma pessoa aqui na igreja. Glória a Deus que, aleluia, essa pessoa, quando eu aceitei Jesus, essa pessoa, a gente evangelizou ela, a gente ajudou no que pôde, e então acabou que a gente se afastou um pouco, aleluia, mas quando você menos espera, a pessoa aparece com a Bíblia debaixo do braço, e você olha para o céu e fala: Senhor, Tu és fiel. Aleluia, você glorifica a Deus, porque você percebe que aquilo que para você estava esquecido, mas Deus não esqueceu. Aquilo que você semeou, achando que não colheu, que você não colheu naquele tempo, mas no tempo de Deus Ele colhe, porque nós apenas somos semeadores. Quem colhe é Jesus. Nós semeamos a palavra, mas é o Senhor que colhe. Então, quando eu vi aquela mulher passando aqui e falando que vinha no culto, eu glorifiquei a Deus, porque eu vi verdadeiramente mais uma vez a glória de Deus. Há mais ou menos 10 anos, aleluia, que eu coloquei no meu coração de orar por essa pessoa, e a gente caminhou junto, foi para a igreja e tudo, mas só que ela não ficou na minha igreja. E também eu não sabia onde ela estava, né? Eu não perguntei se ela estava na igreja ou não. Eu sei que foi muitas provas para ela, muita dor, muita luta, sofrimento que veio. E quando você pensa que está esquecido, Deus chega e fala: olha, um aqui que você semeou a palavra, olha que a tua semente que você plantou está germinando, ela está dando fruto. E você... E essas coisas sempre vêm no momento mais difícil, às vezes, da tua vida, no momento que você... Eu mesmo estava chateada com a situação, uma palavra que eu ouvi,
decepção, né, de alguém que você confia, que você Por isso a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no outro. Por quê? Porque as pessoas falham, as pessoas te decepcionam, mas Deus sempre tem colocado pessoas de Deus no teu caminho, pessoas que oram, intercedem pela tua vida, pelo teu ministério. Aleluia, Jesus. E é uma briga, é um contra o outro, é pessoas brigando por ministério, brigando por igreja, por placa, por ovelhas. Irmãos, não somos de ninguém. Nós temos um dono, é Jesus Cristo. É claro que devemos respeitar a todos, mas a obediência também, mais e mais, cada vez é a Deus. Mas as pessoas ficam brigando, questionando: você é de fulano, você é de ciclano, você não vai lá, você não vem para cá. Nós somos livres, eu sou livre, você é livre. Então, nesse momento eu tinha recebido uma palavra que eu fiquei triste, né? Mas em seguida Deus veio, né? Então, se o vento está vindo na tua direção, é porque também está vindo a bonança. Se está vindo a prova para você, é porque você vai passar por ela aprovado. E ele, naquela hora que eu ouvi aquela palavra, me entristeceu. Por quê? Porque eu sou ser humano. Eu sou ser humano, então me entristeceu naquela hora. Mas na mesma hora que o inimigo achou que eu ia ficar com o coração partido, em seguida Deus trouxe não só essa pessoa, mas mais pessoas passou. Aleluia. E também eu vi a glória de Deus, eu vi que um dia a sementinha foi plantada, um dia oramos, um dia pagamos o preço por essas pessoas. Então não desista de clamar, não deixe de buscar, só porque às vezes você não está vendo o resultado agora, mas continua trabalhando, continua fazendo, que você vai conseguir, você vai chegar lá. Aleluia. No momento, no começo é assim mesmo para tudo. Você começa num trabalho, a mesma coisa. Você, para prosperar, demora um pouco. Você, quando começa a trabalhar, você está com muitas contas atrasadas, então o que você pega só vai dar para pagar as contas, mas depois as contas vai acabar, vai passar, e aí você vai tirar o seu dinheiro livre, a tua colheita vai chegar, vai sobrar para você. Deus vai multiplicar o pouquinho que ficar na tua vida. Deus vai vir com a bonança, Deus vai vir com a restauração, com a saúde. Talvez você está gastando o teu dinheiro com remédio e você não vê uma saída, mas eu te apresento Deus, o médico dos médicos, o Deus do impossível. Eu te apresento Ele nessa manhã e digo para você: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, né? Então ontem essa moça, ela veio aqui na igreja e eu mais uma vez contemplei a glória de Deus e falei: Senhor, me usa cada vez mais para pregar, me usa cada vez mais para levar a tua palavra, porque eu sei que o que sai da minha boca jamais volta vazia, porque é a tua palavra. E eu sei que quando ela sai, ela tem endereço certo. Aleluia, o endereço é de vitória. Aleluia, o Senhor disse: eu vim para que tenhas vida, e vida com abundância. E talvez você está pregando, ou você falou de Jesus para o teu filho, para o teu parente, mas ainda ele não tomou uma decisão. Mas não desista, continua orando. Muitas vezes não podemos nem abrir a nossa boca, mas podemos interceder. Aleluia, às vezes você está só gemendo, não consegue falar nada, porque você não tem razão, nunca você tem razão. Mas aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus, Deus está te usando, e esta vida vai sim arrender aos pés do Senhor, e vai vir para a casa de Deus, vai aceitar Jesus, porque a palavra é Deus que garante, não é o homem, é Deus que fala. Aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então é o Senhor que fala. Se você está cansado, ou se você conhece alguém que está cansado, que está oprimido, ore, busque, interceda, não desista dele. Não desista da tua família, não desista do teu emprego, do teu projeto, daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque se Ele colocou nas tuas mãos, é porque Ele sabe que você vai conseguir, por mais difícil que esteja, por mais que agora você não está vendo, mas creia, aleluia, no Senhor, aleluia. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, aleluia. Deus, aleluia, Ele é fiel em nossas vidas.
Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Grandes coisas o Senhor já fez por nós. O motivo de levantarmos, respirar, estar de pé, já é grandes coisas que Deus já operou. Quero deixar aqui nessa manhã a palavra no livro de Marcos capítulo 3, aleluia, e versículo 24, aleluia, para a nossa meditação. A palavra do Senhor fala que a blasfêmia dos escribas. Versículo 24 vai dizer: se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e não roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca poderá obter perdão, mas será réu no eterno juízo, porque diziam tem espírito imundo. Amém? Então aqui, quando Jesus estava passando, ele estava ministrando a palavra, curando os enfermos, salvando pessoas. Aí vinha muitas pessoas, aleluia, muitos também para ser curado, mas muitos para observar Jesus. Então em todos os lugares você vai ver Jesus, aleluia, pregando a palavra de Deus, e uma grande multidão. Tem a multidão a favor, tem a multidão do contra. Isso é notório que vai vir. Então não é para você se preocupar. Aconteceu com Jesus e vai acontecer conosco. E muitas pessoas vão vir, vão querer manietar, tirar o que é nosso, roubar. Aleluia. Mas a própria Bíblia fala que o homem não tem nada se do céu não for dado. Então se ele estiver roubando, ele não está roubando o que é seu, ele está roubando o que é de Deus. E quem rouba o que é de Deus vai prestar conta para Deus. Então não tem que se preocupar. E aqui Jesus vai passando, e naquele momento que ele está curando, um dos escribas ali começa a questionar o trabalho de Jesus, a manifestação do Espírito ali na vida de Jesus, e daquelas pessoas eles começam a blasfemar. E Jesus fala que ele perdoa tudo, que Deus perdoa tudo. Deus perdoa se você falar de Deus, Deus perdoa se você falar de Jesus, mas tem uma coisa que Deus não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a pessoa mais sensível, aleluia, no meio de nós. Então se você blasfema contra o Espírito Santo, se você, aleluia, conhece alguém que, aleluia, faz dessa forma, entregue a vida dele a Deus, porque você não pode fazer mais nada. Está nas mãos de Deus. E Deus é aquele que é o juiz dos juízes. Aqui Jesus está curando e o povo está manifestando ali, questionando Jesus, a forma de Jesus operar, a forma de Jesus curar, a forma de Jesus tratar as pessoas impuras, as pessoas pecadoras. Mas Jesus não olha para isso. Jesus sabe para que ele foi chamado, ele sabe por que ele está ali naquele lugar. Então você sabe quem te chamou. Não importa qual a multidão que está te afligindo, não importa qual a luta que você está passando na tua casa, no teu lar, na tua família, na tua empresa, no teu trabalho, no teu ministério, na tua igreja. Mas Jesus sabe que você é um vencedor, porque quem te colocou aí dentro foi Ele. Então, se o mal se levantar, é com certeza que ele vai cair. Porque a própria Bíblia fala, se por no caminho ele vier, por 7, ele fugirá. Então Jesus está aqui curando, e os escribas estão blasfemando, está falando a respeito do ministério de Jesus, falando que Jesus está curando, que Jesus está fazendo, que ele, quando Jesus fala que é o Filho de Deus, eles não aceitam, eles questionam, eles falam que Jesus está blasfemando, quem está blasfemando são eles. Então muitos falam que você tem demônio porque você está orando, que você está intercedendo, quanto demoniado é eles, mas não olha para isso, olha só para a cruz, olha só para o chamado, olha só para o alvo, olha para as promessas, lembra de onde Deus te tirou, lembra o que Deus falou para você naquele dia, quando Ele te tomou pelas mãos, lembra que Deus não mente,
No livro de Números, Deus fala que Deus não é homem, aleluia, para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então não importa que as pessoas não acreditem em você, o que importa é que Jesus acredita em você. Jesus pagou o preço por você. Ele sabe quem é você. Não precisa você se justificar diante do homem, porque Deus justifica. Aleluia. Então esses escribas ali estão blasfemando contra o Espírito Santo. E Deus alerta. Aleluia. Glória a Deus. Acerca daqueles que falam mal do povo de Deus. E muito mais que fala do Espírito Santo que há na tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus está ali dando o melhor de si. Ele está dando tudo. Jesus foi aquele que desceu do céu. Jesus deixou o teu trono de glória para vir para uma terra pecaminosa, uma terra pecadora. Jesus sofreu humilhações, foi cuspido, maltratado, foi expulso de lugares porque pregava a palavra de Deus, porque dizia que era chegado o reino do céu. E as pessoas, eram pessoas conhecedoras da palavra, eram pessoas que se diziam conhecer Deus. Aleluia. Por isso o Senhor disse que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de Deus. Jesus em nenhum momento ele se engrandeceu, mas ele engrandeceu aquele que é digno de honra, de glória e de toda adoração. Ele diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Então ele sempre estava engrandecendo a Deus. Então engrandeça a Deus, não importa a situação, não importa quantos gigantes se levantam na tua vida, continua enaltecendo o nome do Senhor, porque só Ele é merecedor, porque só Ele é digno de honra. Deus está curando nessa manhã pessoas, Deus está libertando pessoas desses espíritos imundos, espírito de acusação. Deus está jogando por terra nessa manhã. Toma posse aí da tua vitória, toma posse do teu milagre. Eu sinto aqui nessa manhã Deus operando uma grande obra em lares, em família, em vidas, aleluia, e vidas sendo transformadas. Portas estão sendo abertas nessa manhã para que você venha passar, porque quem tem o Espírito Santo tem tudo. Passa por lutas, dificuldades, passa por muitas, porque Jesus passou. E nós também é certo que vamos passar. O Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas Ele diz, tenha bom ânimo. Então tenha bom ânimo, passe por essa luta, essa aflição. Pessoas te afligem, te humilham. Jesus foi chamado de Beelzebul porque estava expulsando demônios, porque estava curando. E aqui eram os escribas, os fariseus, eram aqueles que se diziam doutores da lei, aqueles que andavam com franjas grandes, aqueles que estavam com vestes compridas, aqueles que estavam, aleluia, na sinagoga todo sábado. Foi eles que mataram Jesus, foi eles que entregaram Jesus à morte, morte de cruz. Mas Jesus já veio com propósito, Ele só cumpriu, aleluia, o propósito de Deus, em nome de Jesus. Então creia, aleluia, que Deus é o Todo-Poderoso, creia que Deus é aquele que vai na nossa frente, que quebra as correntes, destrói os laços, as armadilhas, Ele joga, Deus Ele joga por terra todas as armas do inimigo, toda blasfêmia, toda palavra contrária. Pessoas questionam, pessoas te julgam, pessoas te chamam de doido, de doida, mas não importa. O que importa é que você é aquilo que Deus quer que você seja. Aleluia. Então Jesus fala, aleluia, que se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Então o Senhor fala que temos que ter união, temos que saber o que estamos querendo, o que estamos buscando. Versículo 25 diz, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Então, o que o inimigo faz? Contenda. Ele causa discussões para que o quê? Para que ficamos divididos, porque o Senhor não opera na divisão. Então, tudo que o inimigo faz dentro de uma família, dentro de uma igreja, dentro de um trabalho, é o quê? É para causar divisão. Por quê? A Bíblia fala que
aleluia, quando nós somos unidos, a união ela faz a força. Então quando a pessoa separa, a divisão, não há a pessoa nunca chega a um bom senso, a pessoa nunca chega a uma conclusão de algo que eles estão tentando. Sempre vai ter discussão e nunca consegue, só vai adiando. E o inimigo vai vencendo. Ali, ó. Então, se um está contendendo, o outro tem que ter, aleluia, a palavra. Se um está causando contenda, o outro tem que ter a visão de águia para entender que ali não é dele, ali é obra do inimigo. Que tudo aquilo que está acontecendo dentro daquela casa é o inimigo ali causando aquela situação toda para que houver a divisão. E tem divisão, não vai chegar a um propósito maior. Aleluia. Então, vamos vigiar mais, vamos orar mais, vamos buscar mais o Senhor, vamos ter mais paciência. A paciência é a chave da vitória. Está difícil nos últimos dias. A ansiedade tem tomado conta da humanidade, do povo. E nós sabemos que onde tem ansiedade, Deus não trabalha. E a paciência também fica longe. Então o inimigo é ele que causa essas coisas, esses danos, essas enfermidades, aleluia, na vida do ser humano, para que o ser humano fica nervoso, fica ansioso e não coloca em prática o que ele tem na terra para fazer, a qual ele tem um propósito aqui na terra, que Deus enviou ele com um propósito. Então ele só vai adiando, enquanto ele vai ganhando terreno ali, ganhando força, e nós não podemos deixar o inimigo vencer. Porque o Senhor diz que nós já vencemos. O Senhor diz para os jovens seja forte, porque já venceste o maligno. Mas nós sabemos que os jovens estão aí cada vez mais se prejudicando, cada vez se afundando mais nas drogas, nas coisas do mundo, deste mundo. E o Senhor fala que Ele está voltando. Aleluia. Então, versículo 26 fala, se Satanás se levantar contra si mesmo e se for dividido, não pode subsistir antes tem fim. Então, nós sabemos que até o próprio Satanás é astuto e ele não pode se dividir, mas ele divide as pessoas. Se ele se dividir, ele não vai chegar naquilo que ele quer chegar. Então, ele faz de tudo ali para unir com as trevas cada vez mais, para poder ganhar espaço, ganhar terreno. E quem está ficando em desunião é o povo. É o povo que está ficando em desunião, porque o próprio inimigo está causando isso e as pessoas estão cegas. As pessoas não estão conseguindo enxergar que isso é obra do adversário. Então, aleluia, tenha mais um pouco de paciência na tua casa, na tua família. Quando alguém estiver contendendo, sai, vai dar uma volta, respira um pouco, entra para dentro do quarto, vai orar. Tem hora que você não pode abrir nem a tua boca, mas só em pensamento, Deus ele te escuta, ele te ouve. Aleluia. Eu, no dia dessa semana mesmo, só em pensamento eu falei com Deus e Deus ouviu o meu pensamento. O desejo do teu coração, Deus ele sabe, ele te conhece, ele te formou, ele sabe quantos ossos você tem no teu corpo, quantos fios de cabelo você tem, que não pode ser contado, mas Deus ele conta. Deus ele sabe de todas as coisas, ele sabe que você vem passando, ele sabe que essa palavra nessa manhã é para você. Acalma teu coração, vai dar certo. Jesus está no controle. Se Ele te chamou, Ele garante. Aleluia. Deus não é homem para que minta. A opressão está grande. O inimigo vem de todas as formas, mas maior é Deus na nossa vida. Oi. Pede a Alessandra lá amanhã para colocar. Já estou terminando aqui. A palavra do Senhor fala, versículo 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a casa. Então o Senhor está falando aqui que quando o ladrão chega numa casa para roubar, ele não vai roubar a casa com você lá dentro. Primeiro ele vai te amordaçar, primeiro ele vai causar alguma coisa, matar o dono, para depois ele roubar. Assim é o inimigo. O inimigo ele não vai tomar a tua casa, a tua família, sem antes ele tocar em você. Primeiro ele vai te afligir. Primeiro ele quer tocar em você, quer tirar você do caminho, para ele poder tocar. Então se você estiver acordado, se você estiver em vigilância, se você estiver em torre de vigília, se você estiver em oração, ele não tem esse poder, ele nunca teve nem terá. Então você precisa acordar, despertar, para que o inimigo não pegue você dormindo, para que não pegue você desapercebido. Então o Senhor está falando que se
Aleluia, Jesus. Se um roubador vier para roubar os seus bens, primeiro, ele não vai roubar a tua casa, ele vai querer roubar você, a tua alma. Ele vai querer roubar aquilo que você tem mais precioso. Mas aí você está em vigilância, precisa buscar se revestir do poder da oração, o clamor, que é a base da oração minha e tua, está através do clamor. Aleluia. Versículo 28 diz: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia, porque blasfemaram. Então, quando Jesus está falando aqui que todos os pecados serão perdoados, quer dizer que, aleluia, eles estão falando de Jesus Cristo. Eles estão falando sobre o dom de Jesus, que é o Espírito Santo, que está operando ali. E Jesus diz que ele perdoa esses homens e que o Pai dele também perdoa, mas o Espírito Santo, a qual eles estão afligindo, estão falando, aleluia, eles não serão perdoados, porque eles não estão falando de coisas terrenas, eles estão falando de coisas do céu. E quem fala de coisas do céu, recebe. Se você planta coisas boas, vai receber coisas boas, mas se você planta coisas más, vai receber coisas más. Então, a gente escolhe a semente, mas o fruto você não escolhe. Você colhe o que planta. E nessa manhã fique com essa mensagem. Versículo para encerrar, 29, diz: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque dizia: tem espírito em mim. Então ele dizia que era espírito em mim. E Deus está dizendo que ninguém pode falar do Espírito Santo. Deus